Oi, tudo bom? Meu nome é Israel Max. Eu tenho uma palavra que vai falar com você hoje. Pega a sua Bíblia, uma caneta para você fazer as suas anotações. Se você não tem uma Bíblia, mas tem um telefone, baixa o aplicativo de uma Bíblia Sagrada. Abra aí em Lucas, capítulo de número 9, a partir do verso de número 57. Lucas, capítulo de número 9, a partir do verso de número 57. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje. Desde já, deixa eu te convidar a se inscrever no nosso canal, sempre com uma mensagem de reflexão sua, e hoje nós vamos refletir sobre o seu chamado, exatamente, sobre a missão que Deus te proporcionou, te comissionou. E se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, precisa ouvir algo sobre chamado, marca ele aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com ele. Vai ser bem interessante ele poder refletir junto com a gente sobre esse texto. O texto diz assim, amados. Lucas, capítulo de número 9, a partir do verso 57. Quando andavam pelo caminho, um homem disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te. Deixa primeiro eu despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado é apto para o reino de Deus. Olha que interessante. Esse texto é muito magnífico e tem algumas pérolas, muitas na verdade. E a gente vai tentar separar pelo menos os 3 pontos de bate-papo para a gente não se prolongar muito. Primeira coisa que é preciso entender é que o Senhor ali está tratando sobre a dificuldade de seguir Jesus. Eu não estou falando de observar Jesus. Eu não estou falando de ser um simpatizante do Evangelho, um simpatizante de Jesus. Eu estou falando sobre a dificuldade de seguir. Seguir da ideia de obedecer, seguir da ideia de pegar as ordenanças do Senhor e colocar em prática, principalmente levar o reino de Deus adiante, independente da situação que você esteja. Como é difícil. Então, em determinado momento, Jesus passava, e a gente já percebe que onde Jesus passava já tinha uma multidão nessa época, então alguém que já conhecia Jesus, pelo menos de ver passar, pelo menos era um simpatizante, ele olha aquela situação e ele fala assim, olha, ele precisava que Jesus olhasse para ele, e aí ele fala assim, Senhor, opa, eu vou te seguir. Aonde quer que o Senhor for, eu vou estar. Quantas vezes a gente já falou isso? Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer isso? Vou seguir Jesus independente do que aconteça, haja o que houver, independente do que acontecer, vou seguir Jesus. Aí Jesus olha para o moço e fala assim, olha meu querido, a raposa tem para onde ir no final do dia, as aves têm para onde ir no final do dia, mas o Filho do Homem, mas Deus, não tem onde repousar a cabeça. Mas o Deus feito homem não tem onde repousar a cabeça. O que Jesus está passando para esse moço? O que Jesus está passando para nós que somos chamados para divulgar o reino de Deus? O que Jesus está passando, irmão? O que Jesus está passando para você, comissionado do Senhor? Jesus está falando o seguinte, você está pronto para não ter onde repousar a cabeça? Você está pronto para não ter o que muitas pessoas têm? Você está pronto para se desprender das coisas? Sim, mas o que vemos é ao contrário. Mas o que mais vemos é ao contrário. Tem muitos homens de Deus, tem muitos homens comprometidos com a palavra, mas o que vemos são igrejas ensinando a ser rico, são passo a passo para você conseguir um carro zero, é um passo a passo bíblico para você conseguir ser bem de vida. A gente não acha nada disso na palavra de Deus. Primeiramente ele falou assim, primeiro você tem que buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus
parte das coisas materiais. Busque primeiro o reino de Deus. E quando a gente busca primeiro o reino de Deus, a gente aprende algumas coisas que Paulo citou lá na frente. A gente aprende algumas coisas tão importantes que Paulo, depois de passar por essas situações, ele fala, eu já aprendi. E ele compartilha. E para você, comissionado, você precisa ouvir o que Paulo falou. Paulo disse assim, eu já aprendi a ter fartura e eu já aprendi a ter escassez. Paulo está dizendo, eu já aprendi a não ter aonde reclinar a cabeça. Mas eu continuo divulgando o reino de Deus. E a mensagem para você é essa. Você já consegue caminhar sem ter onde reclinar a cabeça? Segundo ponto, para a gente adiantar muito rápido, é que na segunda conversa é Jesus que chama. Jesus olha e fala assim, siga-me. Se você está ouvindo esse vídeo, eu creio que você é uma dessas pessoas que Jesus disse, siga-me. Você entende que Jesus já te chamou em algum momento? Siga-me. E olha só a resposta desse moço. Ele fala assim, Senhor, deixa eu pelo menos enterrar o meu pai. Deixa eu só enterrar o meu pai e aí eu vou ser completo para a tua obra. Há linhas de pensamento que aquele moço ainda não tinha falecido. Ele queria esperar o pai dele partir e aí ele falou que iria se dedicar. É uma característica literalmente humana, nossa. Nós temos o intuito de querer resolver algumas coisas pessoais para se entregar a situações que não são particularmente nossas. É uma característica do homem de não, diante de assumir alguma coisa do outro, assumir primeiro as suas particularidades. Então, Jesus, espera eu resolver as minhas coisas para depois eu resolver as suas coisas. É isso que ele estava falando. Quando Jesus fala, deixa os mortos enterrarem os seus mortos, Jesus não estava sendo grosso a ponto de falar assim, olha, depois que ele morrer, deixa ele lá. Não, Jesus não estava dizendo isso. O moço nem morto estava. Jesus está falando cada coisa no seu tempo. Quer dizer, o moço nem morreu ainda, você já quer enterrar o cara. E aí um terceiro sujeito, isso é importante dizer, antes, melhor dizendo, desse terceiro sujeito chegar, a gente pega esse pedido desse segundo sujeito a Jesus e a gente olha para a gente e vê como a gente se justifica. Senhor, deixa essa dor de cabeça passar e aí eu vou fazer a tua obra. Senhor, deixa esse desemprego passar e aí eu vou fazer a tua obra. Senhor, deixa aparecer um espaço aqui na minha agenda e aí eu vou fazer a tua obra. Senhor, deixa passar esse final de semana, eu estou tão cansado, então aí eu vou fazer a tua obra. Senhor, deixa meu filho crescer. Senhor, deixa eu aproveitar pelo menos esses 3 primeiros anos de casamento. Senhor, deixa eu fazer essa faculdade primeiro. Quantos deixas você já disse para o Senhor? Deixa primeiro acabar isso, deixa primeiro concluir isso, deixa eu concluir as minhas vontades, deixa eu concluir as minhas obrigações. Jesus não está dizendo que você não tem que concluir as suas obrigações. Jesus está dizendo que mesmo que você tenha que concluir as suas obrigações, faça o ide do Senhor. Está entendendo? Terceiro e último ponto para a gente concluir. O terceiro moço chega, vê que Jesus chamou e vê aquele primeiro moço que se ofereceu, vê o segundo moço que foi chamado, então ele faz um meio termo ali. O meio político. Às vezes a gente é meio político, a gente até não concorda, mas aí para a gente não ficar mal com um A, ficar mal com B, a gente faz um meio termo ali. Se você não é assim, você deve conhecer alguém assim. Não é muito incomum a gente não ver. Então, o terceiro moço diz assim, vou seguir-te. Senhor, eu vou seguir-te. Mas deixa primeiro só se despedir. Eu não vou enterrar ninguém, eu só vou me despedir. Jesus aproveita a deixa desse rapaz e decide encerrar o assunto. Esclarece de uma vez por toda qual é a mensagem que ele está passando. Deixa eu me despedir.
O moço ele pega um pouco ali do primeiro rapaz, do segundo rapaz, e ele diz assim, ó, deixa eu só me despedir. Deixa eu só me despedir. E Jesus ele dá a mensagem central que as pessoas não tinham entendido ainda. É possível que você tenha sido chamado e não tenha entendido ainda. Jesus diz assim, lá no versículo 62 do capítulo de número 9 de Lucas, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você assumiu, não dá mais para olhar para trás. Quem realmente foi encontrado por Jesus sabe disso. Então, meu irmão, minha irmã, levanta, enfrenta as suas chuvas, seus dias de sol, suas alegrias, suas lágrimas, mas faça a vontade de Deus. Leve o reino de Deus aonde quer que você esteja. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor Deus, toma, Senhor, o teu servo, tua serva nas tuas mãos, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, que o teu nome possa ser glorificado através da vida dele, da vida dela. Renova em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fica na paz, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, tá aqui embaixo escrito inscreva-se em vermelho, clica lá, depois clica no sininho todos e toda a mensagem você vai estar sendo comunicado. Deus te abençoe.